Estamos de volta, Família Projeto de Deus, hoje conversando aqui sobre as vantagens e desvantagens. O que é melhor, casar ou morar junto? E também a importância do sacramento do matrimônio. E a gente está aqui com a Alessandra e o Leandro, que são casados, têm 2 filhos, um na barriga ainda, né, que está a caminho aí, o Zé Guilherme e mais um que está vindo. E o Isael, que é casado também com uma filha, né? E a gente está aqui nesse bate-papo. Não é casado com uma filha. Não, é casado e uma filha. Bem observado. E a gente, no bloco anterior, a gente mostrou aqui a pergunta da Janaína. Vamos ver de novo a pergunta dela. Boa noite. No meu caso, meu esposo casou. Fez tudo certinho, mas, de repente, ele descobriu que estava sendo traído, então se separou. E há 14 anos, casamos no civil. Mas eu sinto por não poder receber a Eucaristia para o resto da minha vida. O que devo fazer? Janaína, obrigado pela sua pergunta. E é a dúvida de muitas outras pessoas também que estão numa segunda união. E aí, Isael, como é que a gente pode responder para ela? Bom, Janaína, são 2 questões, 2 caminhos que a gente pode buscar. O primeiro é ver com seu marido se não existe a possibilidade de fazer algum levantamento para tentar buscar a nulidade daquele sacramento anterior. Porque, dependendo do que aconteceu, da forma que aconteceu, podem ser encontrados elementos. Mas é importante que vocês vão com o coração aberto para conversar com o padre, com o pároco, se for o caso, fazer uma consulta no tribunal eclesiástico. E às vezes é um processo um pouco doloroso, mas vale a pena tentar. Às vezes tem até dificuldade de encontrar, até por uma questão de litígio, a ex-esposa do seu marido. Agora, com relação, se de repente não se encontrar esse elemento para buscar nulidade, o que a igreja diz? Não é que ela quer punir aquelas pessoas de segunda união, não. A igreja ela chora, ela sente a dor com relação a esse sofrimento, porque é muito sofrimento realmente, são tantas pessoas que passam por situações assim. E a gente não pode diminuir a questão do valor da Eucaristia, mas também a gente não pode diminuir o valor da sacralidade do sacramento do matrimônio. Esse é o ponto que muitas vezes gera um grande sofrimento. Eu conheço muitas pessoas, muitos casais de segunda união, que fazem trabalhos lindíssimos, inclusive no auxílio da exposição do Santíssimo. Eles estão próximos ao Santíssimo Sacramento. E eles fazem uma comunhão de uma forma diferente. Então, minha querida, o que eu queria dizer para você é o seguinte: tenta não colocar tanto peso no seu coração. Tenta não colocar tanta culpa. Porque, na realidade, existem muitas coisas que acontecem no mundo que fogem da nossa capacidade racional, que fogem da nossa capacidade de entender algumas coisas que o próprio Deus coloca na nossa vida. Então, para resumir, eu coloco essas duas sugestões para você. Primeiro, ver se existe essa possibilidade de se fazer um levantamento e tentar a nulidade do matrimônio do seu marido. E segundo, buscar realmente conversar com o padre de vocês para uma aproximação, para que você possa se sentir bem mais próxima dessa plenitude, entendendo realmente a valorização, o valor desses 2 sacramentos, tanto do sacramento da Eucaristia quanto do sacramento do matrimônio. Em todas essas situações, procurar sempre estar junto de uma comunidade, né? Como você falou, né? Estar na comunidade, não enfrentar isso sozinha, essa situação, ela vai encontrar na própria comunidade o amparo e a orientação para dar esses passos, né, que você propôs. Sim, existe a pastoral familiar com vários segmentos, existe o setor pré-matrimonial, existe o setor pós-matrimonial, existe também o de casos especiais. Onde as pessoas elas têm uma formação exatamente para poder dar uma orientação. São tantas pessoas que de repente fogem da igreja porque se sentem excluídas, mas não é isso. A igreja não está julgando, a igreja não está excluindo. O que a igreja está fazendo é buscar realmente ser coerente com o estado da graça que o sacramento da Eucaristia precisa ter. A Eucaristia ela precisa pressupor esse estado da graça. Só que por uma questão humana, houve uma ruptura lá atrás.
Então procure seu padre, procure a pastoral familiar, se estiver na sua paróquia, ela não fala de que cidade que ela é, mas o padre ele pode dar uma indicação nesse sentido. Mas eu volto a dizer para você, não sofra. A sociedade coloca muito peso nas nossas costas que a gente não precisa carregar. E se ainda assim tiver pesado, seja como o Cirineu, né? Ele ajudou Cristo a carregar a cruz. E Cristo nos ajuda se a gente abrirmos a Ele para que a nossa vida, para o nosso fardo ser um pouquinho mais leve. Bacana. A gente comentou também anteriormente, comparando, né, pensando, vamos casar ou morar junto, né? E eu comentei que um estudo apresentou 6 desvantagens para aquelas pessoas que optam por morar junto antes do casamento. Isso é uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos e foi publicada num site que divulga a teologia do corpo. Como o Israel já mencionou, a teologia do corpo é uma série de audiências que o Papa São João Paulo II fez e ele colocou de uma forma muito clara como que deve ser o relacionamento entre homem e mulher e como que isso reflete na família, na sociedade. É muito rico isso aí. E esse trabalho não sei se a produção tem essa tela aí para colocar, então vamos colocar aí na tela para as pessoas, é isso aí que vocês estão acompanhando aí na tela. Essas são as principais desvantagens de morar junto antes do casamento. A primeira, a maioria dos casais que vivem juntos nunca se casaram. Aqueles que moram juntos antes do casamento têm uma taxa de divórcio até 80% mais elevada do que aqueles que esperaram até depois do casamento para viverem juntos. Bom, só nesse primeiro ponto aí, a gente já pode chegar à conclusão de que esse negócio de morar junto para experimentar, para ver se vai dar certo, não funciona, né? Porque daí a pessoa casa, mas acaba se separando. Segundo ponto, se vocês quiserem comentar, viu, Isael, Leandro, Alessandra, Silvia, eu queria falar que o pessoal hoje fala, não, a gente tem que fazer um test drive para ver se vai dar certo e tal, e isso daí é uma grande balela, é uma mentira, porque o amor é que sustenta, não é o sexo que sustenta o amor que sustenta o sexo e o casamento, né? Então esse negócio de test drive é a maior mentira deslavada que existe. E existe uma confusão muito grande entre sexo e sexualidade. No sacramento do matrimônio, você vai aprendendo a viver a sexualidade, que é uma amplitude muito maior, porque envolve não só o aspecto físico, mas o aspecto emocional, um aspecto teológico, que ajuda muito o casal a crescer. É isso aí. Tá. Tem mais um ponto. Vamos ver aí a segunda conclusão que eles chegaram, a segunda desvantagem. Casais que coabitaram antes do casamento também têm maior conflito conjugal e comunicação mais pobre. Eles fazem visitas mais frequentes a conselheiros matrimoniais. É isso que você estava falando, né, Isael? O processo do conhecimento, né? Você pressupõe-se o seguinte, quando você assume o sacramento do matrimônio, em tese, você já teve um processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento também pressupõe um diálogo. Para você conhecer uma pessoa, você tem que conviver, conversar, enfim. É por isso que muitas vezes a pessoa vai tentar o test drive de uma maneira mais rápida, sem saber exatamente o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa pensa. Então, por isso que esse processo da comunicação, ela é importante. A gente sempre fala também, vocês falaram da preparação de noivos, né? Uma das coisas que a gente sempre bate nas preparações de noivo é exatamente essa questão do diálogo. E muito mais do que um diálogo falado, muitas vezes é um diálogo sentido. Um diálogo que você percebe que o outro está sentindo sem que ele se expresse. E nós não somos animais, né? Então, para nós, o relacionamento sexual, ele é decorrente de um relacionamento de afinidade muito maior, né? Então, não é... As pessoas hoje colocam o relacionamento sexual, dão um peso que não é verdade, né? Não é verdade. Inclusive, porque se você não estiver bem nas outras áreas,
a parte sexual o ato fica... conjugal não o ato vai ser conjugal, muito empobrecido. exatamente. Então, tem muito o que conversar, né? Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Porque para o homem o aspecto sexual do masculino é muito mais tranquilo. Sim. A mulher já é todo um processo, Nossa, né? e como? E a gente tem até um dos itens que são abordados na preparação de noivos é exatamente essa questão da sexualidade. Por quê? Porque você tem que entender a dimensão do outro. Senão... Exatamente. E isso por aí. falar em mulheres, tem uma terceira desvantagem apontada pelo estudo aí, ó. As mulheres que coabitam antes do casamento têm 3 vezes mais probabilidade de trair seus maridos do que as mulheres que se casaram. Nossa. E aí? Maridos, Esse Leandro, é forte, o que você acha dessa, Isael? Na realidade, foi no primeiro bloco que eu cheguei a comentar exatamente sobre isso, né? Porque o homem, né, nesse caso de viver junto, a tendência é ele não olhar a mulher como uma esposa, mas como uma companheira. Então, nesse caso, a tendência é ele se acomodar de uma maneira muito mais fácil. Parar de conquistar, né? Exatamente, é o que eu ia falar. A mulher precisa ser conquistada a cada dia. É verdade. É aquela plantinha que a gente tem que regar todo dia. Porque não é... Existe uma frase famosa aí que falam, né? Que o grande homem não é aquele que conquista uma mulher uma vez na vida, mas conquista a mesma mulher todos os dias. Esse é o segredo. Porque se você estiver fazendo esse exercício, você vai estar trabalhando a sua felicidade. Porque você está fazendo a sua esposa feliz. É isso. Verdade. E mais uma desvantagem aí para quem está coabitando antes do casamento. As mulheres que coabitam têm 3 vezes mais probabilidade de ter depressão do que as mulheres casadas. Essa insegurança e a insegurança, porque ela está junto com um homem que não a pediu em casamento, que não deu a ela a segurança que ela precisa, de um lar, de um homem ali do seu lado, né? Então, ela sente esse peso e esse medo de quando que ele vai me deixar, porque não tem uma coisa, né? Não que o casamento seja a certeza, mas assim, como a Alessandra falou, os dois vão lutar, né? Não é isso, Leandro? Sim. É aquela insegurança, né? Aquele sentimento de segurança. Até quando ele vai ficar no test drive, né? Isso. Como você comentou, né? É. E aí quando você entra realmente no sacramento do matrimônio, é realmente aquela entrega, né? Total, fecunda dentro do casamento, né? Indissolúvel. Então realmente dá essa segurança no qual acredito que não tenha menos taxas de depressões, né? Sim. É isso. E continuando aqui a nossa lista de desvantagens, casais que coabitam antes do casamento, né, moram junto antes do casamento, são sexualmente menos satisfeitos do que aqueles que esperaram até o casamento. Mais ou menos o que a gente já conversou aqui, né? O Isael estava falando, relação sexual é muito mais do que ato conjugal, do que genitalidade. Envolve uma entrega para a pessoa, de um ao outro, e aqueles que sabem esperar, eles estão exercitando um diálogo, um autoconhecimento, um conhecimento do outro e tudo mais, e que depois isso, na hora que puder ter o ato conjugal, aí vai ser uma coisa muito mais natural e muito mais bem resolvida. E né? também a virtude da temperança, né? De saber ter um autocontrole sobre o seu corpo também, né? Eu acho que isso daí é muito importante em todas as áreas também, né? Não é tema do programa, mas eu vou fazer um dado interessante. Eu li um artigo uma vez que os casais que utilizam os métodos contraceptivos naturais, eles são mais felizes sexualmente. Exatamente pelo fato de se conhecerem ainda mais a questão do corpo, sabendo esperar a questão da castidade, não é aquela coisa automática, eu quero agora, vou lá, faço e acabou. Não, envolve algo muito maior. Cria-se um clima de romantismo muito maior. Isso faz com que eles se sintam muito mais satisfeitos. E tudo Muito isso legal. tem a ver com o programa assim, porque a gente está... É uma desvantagem, né? A igreja não é, como você falou, ela não quer punir, ela está educando como mãe. Se ela recomenda isso, é porque ela sabe, 2000 anos de experiência é o que é importante para a gente, né? E finalmente o 6º ponto, a 6ª desvantagem para aqueles que escolheram morar junto antes de casar, do ponto de vista de duração matrimonial, paz e fidelidade conjugal, segurança física,
bem-estar emocional e a satisfação sexual, é evidente que a coabitação não é uma receita para a felicidade. Eu lembro de um programa que eu vi numa emissora, que um jornalista ele foi cobrir um aniversário de casamento. 80 anos de casados. 80 anos de casado lá no Sul. E aí fizeram aquela famosa pergunta, né? Para aquela senhora. Ninguém nunca faz essas perguntas. Desculpa, quantos anos de casado? 80 anos de casado. 80 anos de casado? Como é que vocês conseguiram viver 80 anos juntos? A mulherzinha disse o seguinte, uma senhorinha já, o marido já estava mais debilitado, né? Que a gente realmente tem menos vigor do que as mulheres, né? A senhorinha lá disse o seguinte, na minha época a gente consertava as coisas. O que falta muitas vezes para manter muitos sacramentos do matrimônio é exatamente buscar consertar. É buscar a reparação. E quando você realmente planifica o amor que vem de Deus, te coloca para você buscar o melhor para o outro, você não é qualquer coisinha que vai te fazer ficar emburrado. É saber que dentre tantos bilhões de pessoas, você escolheu aquela pessoa. E você tem que trabalhar realmente para que ela seja feliz, consertando todos esses pequenos probleminhas diários que vão acontecer. E aí se encaixa muito bem aquela passagem da Bíblia que fala, né? Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então você está ressentido, né? O casal está ressentido, procurar já resolver no dia, já se perdoar, porque aí no dia seguinte você já começa, é um novo dia, né? Senão fica essa nhaca de não perdoa e aí vai cada vez pior, né? E aquela frase que eu sempre gosto de falar, né? Falar sem matar, ouvir sem morrer. É um segredo para a gente evitar tantas desavenças. Repete, por favor. Falar sem matar. Você não pode ficar falando naquele sentido negativo de matar a pessoa. Falar sem matar e ouvir sem morrer. Porque às vezes a gente precisa escutar algumas verdades no sentido da misericórdia, no sentido da correção, como você mesmo falou, Carlão. A igreja muitas vezes não, ela busca realmente uma correção fraterna. Porque Cristo vem e sempre fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a gente passa por nós, no relacionamento matrimonial, fomentar essa vida. E a fomentação dessa vida de uma maneira positiva, muitas vezes é uma correção. Mas depende muito de como você fala, né? Exatamente. E depende muito de como você escuta. E eu acho que também nem tudo a gente deve falar, né? Uma coisa também que a gente aprendeu no curso é o que me afeta e o que me incomoda. Porque o que nos incomoda, a gente não deve falar. O que nos afeta, sim. Então, essa regrinha a gente aprendeu. Porque se tudo que incomoda do marido for falar, o casamento fica um horror, né? Ninguém aguenta. Fica muito chato, né? Fica aquele juiz do lado ali, Roberto Juiz. Um exemplo concreto, né, para quem está nos assistindo, por exemplo, me incomoda que o Leandro deixa o sapato, isso é uma coisa simples, né? Ele chega e coloca o sapato do lado da cama e a gente guardar lá no guarda-roupa do lado dos sapatos. Isso me incomoda. Eu não falo, eu vou lá e pego e guardo. Isso é real, né, amor? Descobriu, né? É real. Isso me incomoda. Por exemplo, agora uma coisa que afeta. Isso não acontece, mas é que eu não sei agora nada que me afeta. Ainda bem que a gente não tem algo que nos afeta nesse momento. Mas, por exemplo, vamos supor que ele fosse um homem que bebesse muito, ficasse muito tempo fora de casa no bar. Poxa, isso está me afetando, está atrapalhando o nosso casamento, isso eu tenho que falar. Então, a gente tem que, a mulher, né, o homem também, precisa ter muito essa questão da delicadeza na forma do falar e no que falar, para o casamento ficar leve, feliz, né? Porque senão a gente torna o ambiente, um lar super triste, chato de conviver, uma casa super chato de chegar, porque toda hora está todo mundo reclamando e corrigindo tudo. E fica não pesado, dá para corrigir né? tudo, né? Fica pesado o ambiente, né? Fica. Dá 6 horas do trabalho, ao invés de você querer correr para casa, você fala, deixa eu fazer umas horas extra aqui, porque eu quero ficar mais um pouco aqui, chegar em casa perto da hora do pessoal dormir, sabe? Nossa, é uma judiação isso. E tem gente que pensa assim, infelizmente, né? Um lar escuro e triste, o contrário de luminoso alegre. Então, Exato. gente, de acordo com esse estudo que a gente viu aí, test drive a gente faz com carro, a gente faz com roupa, a gente faz com coisa, não com gente. Com pessoa. Porque como eu estava falando, a gente casou há 32 anos. Vocês acham que o meu corpo é igual há 32 anos?
Vocês acham que o corpo da Silvia é igual a 32 anos? Nem há 10 anos, nem há 15 anos, mudou ano e tudo, pouco né? atrás. Então, se a gente fosse basear naquilo que a gente experimentou quando a gente era recém-casado, a gente já teria devolvido. Não, isso a gente faz com carro. Foi propaganda enganosa, Isso, né? Recebi, agora já mudou tudo isso aqui. Não, isso aí a gente faz com carro, com coisa, a hora que não quer mais, enjoa, a primeira oportunidade você troca. Né? Agora, a gente não. A gente não faz isso. É isso, então. E nós estamos ficando velhinho e, né, amor? Você não, né? Mas a gente nós já somos avós e de 4 netos, 2 na barriga e 2 fora da barriga. E a gente percebe isso, né? Que o cuidado de um pelo outro, né? Que como é gostoso você viver a graça do sacramento do matrimônio em cada fase, né? E hoje a gente está chegando numa outra fase. Vai chegar um dia que um vai precisar realmente cuidar do outro fisicamente, né? Como a gente prometeu no altar, né? E é interessante, nessa promessa do altar, o Israel já mencionou aqui o rito, né, do matrimônio, como que a igreja recomenda que seja feito, né? Então ele citou, né? Eu, Carlos, te recebo, Silvia, como minha esposa. E te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É interessante como a igreja foi fazendo. O primeiro passo, eu recebo a Silvia como minha esposa. Aí vem a fidelidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nesse dia a dia que a gente vai demonstrando a fidelidade, para daí chegar no amor. O amor, eu vou poder falar que eu amo a Silvia, e é essa a pedagogia da igreja, do rito da igreja. Depois de provar nisso tudo, de construir essa fidelidade, de estar junto no dia a dia e tudo, e aí então que a gente vai poder dizer, eu te amo e eu te respeito. É rico isso, né? Não é à toa que a igreja faz o rito dessa forma. E tem um detalhe, né? No finalzinho, depois, Deus confirme esse compromisso que acabaste de manifestar perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. É isso aí. E é isso aí. E essas bênçãos é que se tornam capazes, aquela graça própria, o estado do matrimônio, né? Que dá essa graça para a gente ir crescendo nesse conhecimento. E a gente tem mais perguntas chegando no WhatsApp aqui para a gente. Vamos ver se eles colocam na tela aí para a gente. Coloca aqui para mim também, que eu não estou enxergando. Aí. É a pergunta do André. Obrigado, André, pela sua participação. Que Deus te abençoe. Sou católico, tenho 3 filhos com minha companheira, que é protestante, e não somos casados. Estamos recentemente morando juntos, já pela 2ª vez. Optamos por fazer o curso de noivos para um maior e melhor discernimento pelo sacramento do matrimônio, tendo em vista que ambos sentimos muito a falta dessa bênção de Deus. Dado esse nosso contexto, qual o conselho que vocês nos dão? Obrigado, André. Então, vamos ter um tempinho aqui para a gente conversar e pensar um pouquinho. A gente vai deixar essa resposta, André, para depois do intervalo. Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta.